você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. O convidado de hoje é o economista Vivaldo Lopes. Vivaldo, seja muito bem-vindo ao Repórter MT mais uma vez e vamos tratar de um assunto bastante polêmico aqui no nosso bate-papo de hoje. Karen, muito obrigado por mais uma oportunidade de ser entrevistado por você e mais uma oportunidade de falar sobre a economia do Brasil e de Mato Grosso. Perfeitamente, Vivaldo. E falando sobre assunto polêmico, nós temos aí tramitando e está gerando uma certa preocupação aí, uma certa alegria para alguns trabalhadores e uma certa preocupação para alguns comerciantes, né, alguns empresários, que é com relação à PEC 6x1. Que é basicamente acabar com essa escala de 6 dias de trabalho e 1 de folga, remodelando ela, pelo pouco que eu entendi, para 4 dias de trabalho e 3 de folga. Vivaldo, queria que você explicasse um pouquinho melhor o que a gente tem hoje, como é que funciona essa questão do trabalho hoje e o que seria mudado caso fosse implantada essa proposta de emenda à Constituição, essa PEC, fosse aprovada. Olha, na verdade o mercado brasileiro, a legislação brasileira já permite vários tipos de jornada. Então nós temos a 6x1, que é a que está a proposta da emenda à Constituição, prevê acabar com ela e introduzir uma outra. Mas temos também jornadas por exemplo, pessoas que trabalham de segunda a domingo, como de restaurantes, bares, alguns segmentos, pousadas e tudo mais, e folgam na segunda-feira. Então, aí você já tem um tipo de jornada. E tem outros que trabalham até sexta e folgam sábado e domingo. Tudo isso está previsto no arcabouço da legislação trabalhista brasileira. A proposta da emenda é prever o seguinte: você botar como um padrão sem tirar as outras que já existem, só a 6x1, né, que é trabalhar 6 dias corridos e folgar 1. A proposta é alterar para uma nova escala que seria 3x4, né? As pessoas trabalham, ou 4x3. Os trabalhadores, especialmente trabalhadores CLTistas, pessoas da iniciativa privada, do mercado privado, trabalhariam 4 dias seguidos e folgariam 3. Idealizando que eles começassem a trabalhar sempre às segundas, trabalhariam de segunda até quinta e folgariam sexta, sábado e domingo. Essa que é a proposta. O restante são estudos, impactos, análises, posições contrárias, posições favoráveis. Essa é a proposta que está na mesa, que começou a tramitar no Congresso Nacional para mudar a Constituição brasileira e permitir que exista essa escala de trabalho de 4 dias corridos e 3 de folga. Certo. Até o momento, Vivaldo, o que a gente pode citar favorável à proposta e contrário à proposta? Eu digo, quais os impactos, tanto positivos quanto negativos, se uma proposta como essa é aprovada? Olha, de início, olhando assim, calculando teoricamente, o que tem de impacto imediato, vamos dizer que aconteça em grande parte das empresas façam essa adesão, trabalhando de segunda a quinta e liberando o seu corpo de trabalho por 3 dias, de sexta, sábado e domingo. O impacto imediato é o aumento de custo para as empresas. Porque se aquela empresa não pode fechar às sextas-feiras, tem algumas que poderão fechar sexta-feira e voltar a trabalhar na segunda, mas pode ter empresa que não permita ela fechar. Então, ela vai ter que ter mais gente para fazer escala e cobrir a sexta-feira. Isso significa mais aumento de custo salarial para a empresa, aumento de custo operacional das empresas, naturalmente o aumento de custo da empresa, a empresa transmite para o seu serviço ou para a sua mercadoria, para o seu produto. E isso vai repassar para o preço. Se passa para o preço, afeta a inflação, pode aumentar a inflação porque preço mais alto de todos os produtos, de todos os serviços, naturalmente impacta a inflação. Impactando a inflação, força o Banco Central ou manter ou aumentar a taxa de juros. Então, num primeiro momento, se ela simplesmente for abruptamente implantada e adotada pela maior parte das empresas, você tem um aumento de custo das empresas, por conseguinte, um aumento de preços e, naturalmente, pode impactar a taxa de juros. E isso também, aproveitando esse caminho trilhado, isso automaticamente, em linhas gerais, cai para o nosso bolso.
Sim, acaba caindo para a sociedade de forma geral e para o consumidor em linha final, né? E, se você olhar mais adiante, também para o contribuinte, porque isso também vai acabar aparecendo. Se tem inflação mais alta, tem taxa de juros mais alta, o governo toma dinheiro emprestado para se manter, e aí também vai acabar todos nós pagando isso. Mas também é possível olhar sobre a outra ótica. A primeira é o seguinte: existem mais de 20 países no mundo que adotam essa escala e não quebrou a economia desses países, eles funcionam razoavelmente bem. Por outro lado, a gente tem especialistas como o sociólogo e o professor José Pastore, que é o homem que mais estuda trabalho e relações de trabalho no Brasil, que tem se posicionado contrário a essa, porque na leitura dele, além de encarecer o custo das empresas, elas podem não tomar essa medida que eu, como economista, estou falando, que é repassar para o preço. Ele analisa que essas empresas podem cortar um pouco a sua força de trabalho, portanto, destruir empregos. Esse é o termo que ele usa. Sim. Eu não vejo assim tanto, não. Eu acho que nem tanto ao céu e nem tanto ao mar. Há um meio termo possível. Primeira leitura minha é que esse não deveria ser um objeto da Constituição. É possível destravar um pouco a Constituição e permitir que as forças laborais se entendam. Eu falo as empresas, representadas por suas entidades, e os trabalhadores representados pelos seus sindicatos. Vamos ao exemplo prático. O que eu vejo? Que é possível você ter, sim, mais uma escala, uma possibilidade de escala de trabalho no Brasil. Não que vai eliminar todas as demais, e nem que o Brasil todo vai adotar. A trabalhar dessa forma. Eu acho que tem que ter, inclusive vai ter alternativa de 6 por 1, eu acho que pode continuar tendo, pode ter alternativas diferentes, e pode ter também essa alternativa desde que os sindicatos dos trabalhadores e suas centrais se entendam e coloquem isso em convenções coletivas. Assim é no mundo todo. Assim deveria ser no Brasil. A relação de trabalho seja acordada em convenções coletivas, registrada devidamente na Justiça do Trabalho, e aí passa a ter uma força de lei. É mais fácil, mais flexível, e pode ser alterada nos anos seguintes, se a operacionalidade não for tão boa, nem para o trabalhador, nem para o empregador. Eu vejo com essa possibilidade. Como eu vejo também que tem uma movimentação, um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, que eu vejo também que poderia ser colocado na mesa. Qual que é? É o trabalho, a remuneração por horas trabalhadas, como é nos Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos, a primeira coisa que você estranha quando estuda o mercado de trabalho dos Estados Unidos é que ninguém tem salário mensal. Os salários são sempre medidos ou por semana ou por horas trabalhadas. Então lá não tem carga de horário. Se você trabalhar 5 horas por dia, você vai ganhar tanto. Mas se você aceitar trabalhar 8 ou 9, pode ser, claro, tem um limite máximo. Né? Mas a remuneração é sempre por hora trabalhar. O Brasil não permite isso. Mas tem também um projeto de lei tramitando no Congresso que introduz também a possibilidade de, estabelecida em convenções coletivas, a remuneração do trabalhador possa se dar por horas trabalhadas. Então, se ele trabalha menos horas naquela semana, ele vai receber menos. Se ele aceita até sexta, ele vai receber um pouco mais de horas naquela semana. Então, acho que é possível. Primeiro, na minha leitura, deve ser objeto das convenções coletivas e não um engessamento constitucional. Segundo, não dá também para descartar e xingar a mãe de quem apresentou e dizer que a proposta vai destruir o Brasil. Eu faço a seguinte lembrança. Quando, lá nos nossos ancestrais, houve uma movimentação para acabar com a escravidão, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os empresários vieram a público dizer que a economia ia ser destruída, tanto nos Estados Unidos como aqui, se acabasse a escravidão. Quando Getúlio Vargas resolveu implantar o 13º no Brasil, também houve uma grande movimentação de que a economia do Brasil seria destruída e acabaria os empregos, muitos empregos no Brasil, por causa do 13º, porque naquela ocasião não existia o 13º. Quando em 65, 67, em plena ditadura, Roberto de Oliveira Campos resolveu propor a criação do FGTS para poder flexibilizar a dispensa de mão de obra nas empresas,
também o mundo quase caiu, porque o empresariado nacional disse que pagar mais 8% sobre o salário para FGTS ia destruir, aumentar o custo operacional das coisas. O mundo mostrou a evolução da economia, que nenhuma das coisas aconteceu. Exato. Nos Estados Unidos, em 1929, quando Ford resolveu, na sua fábrica de veículos, dar folga, deixar o trabalhador folgar a partir de sexta-feira, ele foi quase destroçado. Por quê? Porque o trabalhador americano trabalhava todos os dias da semana. A leitura dele é o seguinte: eu vou dar folga para eles, eles vão descansar mais e voltam na segunda-feira mais descansados e vão produzir, melhorar a produtividade. E mais, o Ford diz o seguinte: eu estou dando um benefício para a economia americana. Por quê? Esses trabalhadores da minha fábrica que vão folgar sábado, sexta tarde ou sábado o dia inteiro, eles vão ficar folgados, eles vão para o lazer, eles vão ao cinema, ao teatro, ao restaurante e à hamburgueria, eles vão comprar mais, eles vão consumir mais. Se eles vão consumir mais, vai ter mais emprego em outros setores. Tendo mais emprego nos setores, vai ter mais renda. E essa renda vai comprar mais meus carros. Essa é a lógica. Veja bem, um dos homens mais capitalistas que o mundo já conheceu, Henry Ford. E ele tomou a iniciativa sem que a legislação americana previsse aquilo. Então, trazendo para cá do Brasil, eu não acho que seja uma medida tão assustadora como está sendo desenhada, não. Acho que tem que ter sabedoria política, tem que ter diálogo empresarial e laboral para achar uma solução razoável. O que a sociedade está transmitindo é o seguinte: não dá para você também arrancar o couro o tempo todo do empregado. Sim. Eu vou dar outro exemplo. Quando na pandemia todo mundo precisou ficar em casa e a gente começou a trabalhar à distância, também todo mundo achou que ia acabar o mundo, ia quebrar, porque aquela paralisação obrigatória da pandemia ia destruir todo mundo. Não destruiu, claro, destruiu razoavelmente, que não sobreviveram, mas o mundo percebeu que dá para fazer grande parte dos serviços à distância, sem grande prejuízo da produtividade, tanto no mundo, quanto nas melhores economias, como aqui no Brasil também. Tá certo? Então, é possível você achar essas adaptações. É assim. E por último é o seguinte: já tem uma quantidade considerável de empresas no Brasil e no mundo que liberam os seus empregados às sextas-feiras, por iniciativa delas. E elas não quebraram. Elas continuam com vigor produtivo, razoavelmente igual ao que tinham antes. Então, na verdade, acho que uma resposta melhor para essa situação, além do fato de não ser uma emenda necessariamente à Constituição, seria flexibilizar as relações de trabalho. Isso poderia ser uma proposta boa a ser apresentada. Eu vejo assim: flexibilizar, desengessar da Constituição e permitir que as forças vivas do trabalho e do empregador se entendam, e introduzir no Brasil, além dessa escala de segunda a quinta, 4 dias trabalhado por 3 de folga, introduzir também a possibilidade de remuneração por hora trabalhada. E aí fica a critério de cada um mais flexível e as convenções, inclusive vai fortalecer mais os empregadores e suas entidades e vai fortalecer mais os sindicatos dos trabalhadores. Eu vejo essa possibilidade. O que não dá, o que eu não faria hoje é jogar pedra tanto na proposta, porque ela escandaliza e aparentemente parece uma coisa só da esquerda e tudo mais. Sim, exato. E também dizer que ela vai acabar com a economia. Olha, eu vejo falar, vai destruir muitos empregos, porque, olha, nesse momento o Brasil está com 6,7% de taxa de desemprego. É uma das menores da história do Brasil. Aqui em Mato Grosso nós temos uma taxa de desemprego de 3%. Sim. Então não vejo que umas empresas, por conta de alteração de horário de trabalho, vá dispensar um montante de gente. Ao contrário, elas estão precisando de mais gente. E por que elas estão precisando de mais gente? Porque elas são boazinhas e querem trazer mais gente? Não, porque o mercado está comprando mais e ela tem que entregar produtos e serviços para quem que é o mercado. A produtividade. E aí ela precisa de gente para aumentar a sua produção e a sua produtividade. Sim. Então não vejo que de um dia para a noite vai... destruir a taxa de desemprego nossa vai de 3, vai para 7 ou para... Não vejo assim. Sim. Então, no curto prazo, eu não veria esse impacto de causar desemprego em massa. Eu vejo que poderia, sim, aumentar o custo de produção,
impactar a inflação e, por conseguinte, o Banco Central ter que manter ou até aumentar a taxa de juros no curto prazo. Mas no longo prazo, no médio e longo prazo, eu vejo que é adaptável. Não que tenha somente essa. Não dá para falar que todo mundo no Brasil vai trabalhar de segunda a quinta e folgar sexta, sábado, domingo. Até porque tem atividades que não podem parar. Como a de vocês, que tem que dar notícia o tempo todo. Os plantões nos hospitais, bares, restaurantes, hotéis, pousadas. Tem um monte de turismo funciona, principalmente na hora que as pessoas estão de descanso, é a hora que o setor turismo mais é demandado. Então, acho que é possível, sim, introduzir essas duas novas escalas de trabalho. Uma de 4 dias trabalhados por 3 de folga e mais uma seria por horas trabalhadas. Perfeito. Vivaldo, aproveitando que a gente comentou dessa questão do desemprego, né? Entre os muitos pronunciamentos que a gente vem acompanhando, de ambos os lados, empresários, trabalhadores, inclusive de deputados que até já falaram sobre essa questão da proposta. Para os trabalhadores, principalmente os seletistas, que é o intuito da proposta, com foco neles, eles têm visto como algo muito positivo, pensando em melhoria nas condições de trabalho, na questão do descanso. Mas, por outro lado, a gente tem acompanhado um debate dos empresários com relação à questão do desemprego. Muitos têm se pronunciado dizendo que vai aumentar as taxas de desemprego, porque aí os empresários vão preferir investir, por exemplo, em tecnologia, ao invés de investir em força de trabalho mesmo, manual. Qual que é a sua avaliação com relação a isso? O senhor já comentou que não vai ser escancarado assim dessa forma. Olha, eu tenho 40 anos que estudo e acompanho diariamente a economia do Brasil e de Mato Grosso. Sim. Porque a minha formação, eu me formei em 1983, comecei a ser economista e vivo disso durante esses anos todos. Toda vez, Karine, você que é tão novinho, ainda não tem esses anos todos de vivência, toda vez que você vê algum empresário, qualquer que seja ele, do tamanho que for, dizer que ele está preocupado com a taxa de desemprego na cidade dele ou no estado dele, não leve a sério, porque não é verdade. Empresário não fica preocupado com a taxa de desemprego, ele fica preocupado se ele vai ter, quando precisar, mão de obra disponível para ele contratar e produzir mais. Empresário, ele está preocupado em produzir bem, a um custo baixo, vender bem e manter a lucratividade por muito tempo. Sim. Questão de taxa de desemprego é preocupação de presidente da República, de ministros, de governantes. Não é preocupação de empresário. E se eles estão preocupados com a taxa de desemprego aqui no Mato Grosso, eles podem dormir sossegados, porque não vai acontecer aumentar o desemprego no Mato Grosso, mesmo que essa medida seja aprovada agora e implantada a partir de janeiro, coisa que eu não vejo assim. Acho que vai ser uma guerra sangrenta no Congresso Nacional para aprovar uma medida dessa. É bom lembrar que dos 513 deputados, mais 81 senadores, 73% são empresários ou têm renda acima de 15 mil, portanto, estão mais voltados para a ala patronal do que para a área laboral. Né? Então, não é uma medida que assuste, porque não vai ser aprovada assim, de afogadeira. Com essa facilidade. Acho que vai ter um longo debate. E vamos ouvir as posições. Quando você ouve, por exemplo, um lado mais de quem propôs, afirma o seguinte: olha, vai ser bom porque vai dar mais folga, ele vai descansar mais, vai dedicar mais tempo para a família, vai melhorar a produtividade, segunda-feira ele vai voltar revigorado. Também não é tanta verdade assim, não. O mundo não demonstra isso onde já se implantou. Às vezes ele usa o tempo livre para se capacitar mesmo, coisa, mas em alguns lugares só que aumentou bem a produtividade com aumento de folga para o trabalhador. Mas na maior parte dos lugares a produtividade está relacionada com um bom ambiente de trabalho e com boa remuneração por aumento de resultados. Certo? Então eu vejo assim. Está mais relacionada a incentivos. Mais incentivos financeiros e de conforto de trabalho do que simplesmente folgar e dar mais tempo para lazer e para descanso com a família. Sim. E, Vivaldo, uma outra questão também, a gente fala muito que aqui em Mato Grosso, o Brasil todo é assim, a preocupação vem muito também dos pequenos empresários. A maior parte das nossas empresas aqui são microempresas, né? São os pequenos empresários.
eles de fato podem ser os mais prejudicados nessa proposta? Tem setores que vão se beneficiar mais se essa proposta for aprovada? Tem setores que vão se beneficiar menos? Dá pra gente ter um parecer sobre isso? Olha, eu vejo, aí é uma coisa que eu concordo. A pequena microempresa, o microempresário vai sofrer mais. Porque ele tem menos capacidade de se integrar a uma nova modalidade de trabalho, Sim. tem menos recursos e tem menos acesso a crédito para contornar isso. Hoje, você dizer para as grandes empresas, grandes corporações, Petrobras, Vale do Rio Doce, bancos, elas se adaptarão se de repente o Brasil dizer assim, aqui no Brasil ninguém pode trabalhar sexta-feira. Elas vão se adaptar. Vão transmitir tem condições para isso? Vão transmitir um pouco, uma parte disso para os preços, vão mitigar um pouco desse aumento de custo do trabalho com a inserção de novas tecnologias, e outra parte ela vai absorver nos resultados delas próprias, as grandes. Sim. Né? Os bancos hoje, por exemplo, a maior parte da escala dos bancos é 6 horas. As pessoas nos bancos só trabalham 6 horas e sexta-feira não trabalham, sábado não trabalham. Sim. Mas o banco trabalha, segundo a nossa experiência, 30 horas por dia, né? Porque fica 24 horas e ainda tem mais 6 que você pode acessar em algum lugar pela tecnologia. Sim. Hoje tudo pelo celular, pela internet, você faz então, ali. Eu vejo grandes empresas, como eu estou falando, os grandes bancos, as grandes empresas, as grandes corporações. Aqui em Mato Grosso mesmo, aqui no Mato Grosso, das 15 maiores trades de commodities agropecuárias do planeta, 13 têm fábricas e funcionam aqui em Mato Grosso. Sim. Então, teria mais facilidade para adaptar. Entretanto, o micro, pequeno, terão mais dificuldade. Mas eu quero lembrar, Karine, o seguinte, o Brasil tem 103 milhões de pessoas no mercado de trabalho, trabalhando, empregados. É esse o resultado da tal da taxa de desemprego, né? Sim. Você mede o que tem de pessoas empregáveis e quantas delas que estão trabalhando. Nós temos a primeira vez na história do Brasil que nós temos 103 milhões de pessoas empregadas no trabalho. Ou carteira assinada, ou funcionário público, ou por sua conta própria, ou informalmente. Nesses 103 milhões, só 40 milhões têm carteira assinada. Só 40 milhões. Então você tem aí 63 milhões de pessoas que ou trabalham por conta própria, podem se adaptar, mas vão ter mais dificuldade, ou pessoas que trabalham informalmente. Algumas podem até parar, porque de repente ela tem um quiosque ou vende alguma coisa na frente de uma grande empresa que aí vai fechar na sexta, ela não vai ter cliente para vender. Mas, sim, os pequenos terão mais dificuldade para adaptar, porque tem menos recursos, menos acesso a recursos e não tem tanto dinheiro para repor mão de obra. Sim, perfeito. E para a gente finalizar nossa entrevista, Vivaldo, como eu citei aqui durante o nosso bate-papo que algumas empresas já se pronunciaram, como a CDL, a FEComércio, alguns trabalhadores têm visto essa proposta com uma expectativa muito positiva, porque vai melhorar as condições de trabalho e na imagem deles, automaticamente, isso vai aumentar a produtividade para algumas empresas também. Mas, voltando para o caso dos nossos governantes, alguns deputados já se pronunciaram dizendo que é uma proposta muito midiática. Citando até, o pronunciamento foi feito pelos deputados Nelson Barbudo e Coronel Assis na última semana, falando que é uma proposta muito midiática. E a gente vem querendo entender melhor sobre isso. O senhor acha que, de fato, essa proposta ela é muito... talvez populista e esteja tentando não esconder, mas tirar o foco de algumas outras medidas que merecem maior atenção? Ou é uma proposta realmente preocupada com a questão de condição de trabalho daquele que está na labuta ali todos os dias? Bom, primeiro, não é apenas midiática, discordo plenamente. Se fosse só midiática, você não teria mais de 200 deputados assinando e eu não estaria aqui dando essa entrevista. Perfeito. O Brasil inteiro, nos grandes jornais, nas grandes meios de comunicação, não estariam debatendo, né? Exato. Hoje, as confederações nacionais da indústria, do comércio, da agricultura, os grandes bancos, estão discutindo como você e eu estamos discutindo. Sim. Portanto, não é apenas só midiática. Não é só Exato. midiática. Pode ter um efeito colateral de midiática? Pode sim. Agora, tem algum deputado lá que não queira propor uma medida com efeito midiático? Eu gostaria de conhecer quem que é esse deputado. Acho difícil. É muito improvável, né? Sim. Então, não vejo tanto assim não, que seja
apenas mediar. É um fato real que o Brasil passou a enfrentar, eu acho até demoradamente, porque se a gente olhar as esquerdas, os partidos de esquerda, que se a gente olhar nos últimos 20 anos, os partidos de esquerda estiveram no poder, nos últimos 22 anos, aliás, estiveram no poder 8 anos com Lula, 8 anos com a Dilma e agora mais 2. Né? Então já ficaram muito tempo e não propuseram isso. Sim. Portanto, se fosse apenas midiática, poderia ter sido proposta bem antes. Então, talvez os deputados ou a deputada que apresentou isso teve a capacidade de perceber isso no anseio da massa trabalhadora e trouxe para cima da mesa para debater. Pode até ser que no final o Brasil entenda que não é a hora de implantar isso. E aí vai ficar um pouco mais para frente. Sim. Mas não dá para pegar o assunto, jogar debaixo do tapete e dizer é alguém que está só querendo aparecer na mídia e propôs isso. Tanto é que nós estamos debatendo e provavelmente nesse mesmo momento tem vários economistas, o sociólogo, como o professor José Pastore, por exemplo, que está debruçado sobre o assunto, fazendo cálculo. A própria Federação da Indústria do Rio de Janeiro, a FIRJAN, que é uma das mais ativas e que mais estuda impactos, já estudou, botou seus economistas para estudar e já até divulgou um levantamento dizendo que se ela for implantada, de imediato, ela dá um impacto de custo de 115 bilhões de reais só no setor industrial. Caramba. Olha bem, só no setor industrial. Sim. Então não é imediato, senão os economistas todos da FIRJAN não estariam debruçados sobre o assunto, calculando e emitindo um relatório. Eu li na última semana, porque sou assinante, porque tenho algum com os grandes bancos que emitem seus relatórios para os seus clientes. Sim. Todos os grandes bancos emitiram um relatório feito pelos seus economistas, analisando o impacto da medida na economia brasileira, tanto na produtividade, quanto no efeito custo, quanto também nas relações de trabalho. Portanto, não é midiático, não. É um assunto, sim, que merece ser debatido com atenção, com dados e com estudos técnicos para o Brasil decidir se quer isso ou não. Tanto que a gente comentou aqui também, né, Vivaldo, que é uma proposta viável, sim. Óbvio que tem melhores formas de lidar com essa situação e melhores propostas também. E não pode ser apenas ela. Tem várias alternativas, como eu já disse, pelo menos 2. Essa, as que já existem, e mais uma que seria por horas trabalhadas, que, por sinal, foi proposto por um deputado da direita. Agora, a esquerda, é o seguinte, a esquerda está meio zonza aí, que perdeu as últimas eleições e está perdendo algumas bandeiras históricas. Está perdendo espaço. Está perdendo espaço, perdendo ativos eleitorais. Pode ser que essa seja um bom ativo. Para tentar voltar para voltar a ser lembrado. O palco do debate. Sim, sim. E isso realmente está ocorrendo. Perfeito, Vivaldo. Queria te agradecer pela entrevista, pelos esclarecimentos aí, para a gente poder ficar um pouco mais atento com o que vem acontecendo e falar em uma linguagem um pouco mais fácil de ser entendida também para quem vai nos assistir. Vivaldo, muito obrigada pela presença aqui no Repórter MT. Muito obrigado a todos, obrigado a você por essa oportunidade. E até combinamos a gente veio nos mesmos tons aqui para ser um debate bem informal e interessante para você que vai nos assistir. Então, essa foi mais uma entrevista do Repórter MT. Nós voltamos na próxima. Até logo!